Bastante interessante, né? Primeiramente, né, sou filho dessa cidade, comunidade rural lá de Raiz, fica bastante distante daqui. Depois vim já adolescente aqui para a cidade e a minha vida de oração, de espiritualidade se deu aqui nessa comunidade, nessa igreja, hoje Matriz, Paróquia Nossa Senhora de Lourdes. Isso lá no ano de 95, 96, então já há alguns anos. E a minha vida também nos grupos de jovens, é claro, inclusive aqui mesmo nessa igreja, o antigo grupo de jovens APC, Aprendendo a Buscar Cristo, e na sequência no JUC, na comunidade Rosa Mística, Jovens Unidos com Cristo. Então o início de tudo começa aí. Claro, uma longa caminhada, né? E sempre com a moçada ali, participando dos grupos e tudo mais, e das atividades da comunidade, né, paroquial. E claro, e no meio de tudo isso a gente vai percebendo o chamado de Deus, o que Deus vai nos dizendo, o que Ele espera de nós, e claro, a gente vai percebendo nos sinais de Deus, ou melhor, os sinais que Deus vai nos mostrando, qual é a nossa vocação de fato. E nas atividades, claro, a gente foi percebendo que o chamado de Deus e a vocação, não que eu escolhi, mas dada por Deus, a minha vocação sacerdotal. Sim, e como que você percebeu esses sinais que Deus te deu e deu seu sim a Ele? Certo. Claro, como eu dizia, né, a realização pessoal nos trabalhos pastorais, liturgias, trabalhos sociais, era bastante ativo, não só da nossa comunidade, mas a cidade de modo geral, os trabalhos da paróquia toda, pastoral da juventude, na ocasião, era algo muito forte, era um sinal de Deus bastante forte, claro, e a gente vai percebendo, ou eu fui percebendo, que Deus esperava um pouco mais, né? Não apenas servindo como lei. E claro, aí a gente vai percebendo o chamado de Deus, mas nada de maneira muito clara, né? É sempre meio obscuro, né? O sinal de Deus vem vindo, a gente vai percebendo. Claro, penso eu que alguns com muita clareza, com muita certeza, mas no meu caso nada com muita certeza absoluta. Fui percebendo e fui permitindo eu entender esse chamado de Deus. Claro, nos trabalhos
da comunidade ou das comunidades da ocasião, né? E como o senhor falou, o senhor é filho aqui da paróquia, né, da comunidade Casa Mística, e o senhor teve que deixar tudo, né, para seguir a vida sacerdotal e para o seminário. Como que foi isso? Certo. Claro que isso gera um desconforto, como qualquer mudança, né? Qualquer mudança gera um certo desconforto. Então a gente tinha uma vida já ativa na paróquia. Isso eu já tinha meus 22 anos, 21 para 22. Então não sou uma vocação de adolescente, mas já uma vocação adulta. E tinha meu trabalho, tinha já as atividades e tudo mais. E deixar tudo isso para poder responder sim ao chamado de Deus, é claro que gera um desconforto. Um exemplo concreto desse desconforto foi nesse ano que a gente teve que mudar praticamente tudo, a nossa rotina, a nossa vida, e todos nós ficamos desconfortados de alguma maneira, quer queiramos ou não, ninguém ficou livre desse desconforto. Então, claro, por que eu estou citando isso? Para dizer que qualquer mudança gera uma certa desconfiança. Será que vai dar certo? Será que é isso mesmo? Será que Deus está me chamando para isso? Qualquer mudança gera um desconforto e uma insegurança. E claro que comigo também não foi diferente. Poder deixar a atividade, deixar a paróquia, os amigos, familiares, trabalho, já uma zona de conforto. Então, como eu disse, já não era adolescente, mas já um jovem. Então, claro que gera uma certa desconfiança, uma certa insegurança, mas ao mesmo tempo uma confiança em Deus. E diante disso, a decisão, nada muito simples, mas de muita confiança em Deus, tendo em vista, como eu disse anteriormente, de eu já possuir uma vida ativa na igreja, então por isso já uma certa experiência com Deus, uma confiança em Deus. Então por isso, é claro, uma desconfiança, mas ao mesmo tempo uma confiança em Deus. Desconfiança com a zona de conforto, mas confiança em Deus e com a seguinte certeza: vou animar a entrar na vida seminarística e conhecer melhor. Se der certo, e se de fato eu perceber, e se Deus for confirmando que isso é vocação, Deus seja louvado. Mas caso não dê certo também, com certeza algo de bom eu vou aprender. Então também não vou perder, e eu tinha para onde voltar, que no caso era a casa, o ambiente religioso, os amigos, mas é claro, uma certa insegurança. Mas o chamado de Deus é assim, né? Seguir a Deus nunca foi fácil, nunca será fácil, mas quando a gente tem um olhar fixo em Jesus, a gente vai enfrentando essas incertezas ou inseguranças. A gente pode olhar na história da igreja, na história dos santos, nunca foi fácil seguir a Deus, sempre com muita dificuldade. E mesmo também, um exemplo disso, claro, falando da minha vocação, mas para dizer acerca do seguimento a Deus, o deixar tudo, um exemplo concreto também na vida matrimonial, às vezes tem rapazes ou moças que têm dificuldade de deixar a casa para unir-se a outra pessoa, gera também um certo desconforto. Então é claro que comigo não foi diferente, mas ao mesmo tempo essa confiança em Deus. E animado pelo fato de que na ocasião fomos um grupo conhecer o seminário, querer seguir essa vocação, e diante disso, isso foi animador. Chegando no seminário, isso Lavras, no ano de 2002, meados de 2002, tem um bom tempo, e padre, era reitor do seminário, padre Maurício, que também é dessa cidade. Havia ali alguns seminaristas também da cidade de Formiga,
e fomos um grupo também fazer esse discernimento. Então tudo isso foi um pouco mais animador e um pouco mais, e deu uma certa confiança a mais. Não estaria só naquela caminhada, mas ao mesmo tempo, claro, junto a alguns dos nossos também filhos dessa cidade. Como o senhor falou, o senhor passou por muitas dificuldades e incertezas, né? Qual foi a maior dificuldade que o senhor enfrentou até hoje nessa caminhada? Na verdade, não me vem nenhuma dificuldade pontual, mas uma das, não que seja, penso eu que não seja maior, talvez a cultura, né? A gente poder deslocar-se de uma região para outra nessa caminhada. O início de tudo se deu em Lavras, sul de Minas, mas depois na caminhada, Santa Catarina, Paraná, passar em Barretos, de São Paulo, né? Depois também fazer estágio já como recém-professo, como frater, Mato Grosso. Então tudo isso gera uma certa insegurança no início, claro, né? Essa questão cultural, tendo em vista que nós vivemos num país com várias culturas diferentes, né? Então você enculturar-se numa outra não é tão simples. Então, claro, isso gera alguma certa dificuldade, mas é algo que vai sendo vencido. E sempre também aquela, mesmo ouvindo o chamado de Deus, mas algo que faz a gente pensar um pouco é: será que de fato é isso que Deus espera de mim? Alimentar essa certeza desse chamado. Então, claro que tudo isso gera um certo desconforto. Então, se posso dizer algumas das dificuldades, talvez essas, mas penso eu que não são assim absurdas e nem tão grandes assim. Alguns desafios, mas tudo isso superado, né, com a graça de Deus e, claro, com o esforço pessoal. Aliás, sempre com a graça de Deus, né? A gente faz a nossa parte para enfrentar as dificuldades, mas em nenhum momento a gente supera essas pelos nossos méritos apenas, sempre com o nosso esforço, mas auxiliado pela graça de Deus. Então, sempre que as dificuldades vieram para a minha caminhada, seja na formação, já como religioso e sacerdote, mas todas superadas com a graça de Deus, com certeza. Sim. Durante essa caminhada, o senhor passou por vários lugares, né? E dentre tantas congregações que a Igreja Católica possui, qual o motivo do senhor ter escolhido os deonianos? Na verdade, no início de tudo, eu não tinha muita clareza acerca dessa diversidade de dons e carismas que a igreja tem. Então, no início de tudo, eu não tinha esse conhecimento. Ouvia dizer de carismas, de congregações, e talvez eu não me lembre, mas eu acho que eu também não tinha tanta clareza dessa organização da igreja, em dioceses e tudo mais. E claro, é a que eu conheci, é que eu sempre participei, os deonianos sempre atuantes, na ocasião, paróquia São Vicente, padres religiosos que atenderam sempre as minhas comunidades. E quando surgiu a oportunidade de conhecer o seminário em Lavras, a princípio eu não pensei acerca de discernimento de congregação. Para mim era ser padre, então não era muito claro isso. Mas com o passar do tempo isso foi sendo esclarecido e eu não tive dúvida da minha identificação com a congregação. E claro, no decorrer da caminhada, tendo até mesmo oportunidade para poder ir para outras congregações, como mesmo também dioceses, mas a minha identificação com o carisma deoniano
essa identificação pelo fato de que a minha espiritualidade sempre foi alimentada pelos religiosos deonianos. Então a minha experiência com Deus sempre foi a partir dos religiosos deonianos. E diante disso não tive dúvida da minha identidade com esse carisma. E hoje continuo não tendo dúvida. Tenho a certeza de que de fato o chamado de Deus à vida sacerdotal, religiosa, e também a essa vida dessa congregação que tão bem me acolheu e que tão bem cuida de nós, né? O senhor, como padre, tem muitas obrigações com a comunidade e com a igreja, mas uma dúvida que muitas pessoas têm, e o que o senhor faz nas horas vagas? Tá certo. Obrigações, como eu disse, né? São bastante mesmo. Não nada que sobrecarregue fora do normal, muitas obrigações. Mas o padre também tem muitas horas de lazer, de descanso, de folga, e continuo fazendo aquilo que eu fazia antes de ir para o seminário. Por exemplo, futebol, né? E um bom atleticano tem que jogar futebol, né? Então tá certo. Então, já aqui também, né? Então, e isso, o futebol faz parte, sempre participei, joguei entre aspas, né? Não é que joga futebol, assim, participa e gosta, mais insistência do que jogar mesmo. No seminário, tudo isso faz parte, então, inclusive até para falar um pouquinho daquilo que acontece dentro do seminário. E claro que isso, algumas dessas atividades continuam. O futebol, o esporte sempre faz parte da formação no seminário, e isso continua. Claro, alguns padres religiosos, cada um tem um gosto. Alguns gostam de praticar uma corrida, uma academia, um vôlei, andar de bicicleta, cada um tem um gosto. Então eu particularmente prefiro futebol, mas infelizmente 2020 praticamente não pratiquei esse esporte, pelo fato desse problema que nós enfrentamos, né, da pandemia, e que até mesmo para não ser um contra-testemunho, né, se o padre prega que dentro da igreja, no espaço fechado, não é correto ter o contato, então fica estranho a gente ir para o campo para jogar futebol, né? Então, devido a isso, a gente não praticou, mas é isso. Na nossa região lá tem bastante rio, né? Uma ou outra vez já pescar, né? Lá no Mato Grosso, então uma região de belos rios, natureza bastante bela. Então, eu mesmo vou pouco, mas a cultura daquele pessoal lá no Mato Grosso, ali é de fato de pescar, é um lazer, os rios sempre cheios, né, do pessoal pescando. Também o padre gosta de jogar truco, faz parte, então o padre também gosta, né? Só que é difícil, o padre não pode roubar, né? E diz que no truco é complicado, né? Diz que se não der uma roubada ele não ganha, então é complicado para o padre, né? Mas o padre também gosta de brincar de truco, futebol, né? E a pescaria muito pouco. E também convivo muito com as pessoas. Eu tenho uma facilidade muito grande de relacionar-se com famílias, portanto, lá onde eu trabalho, a gente tem um contato muito bom com as pessoas, com as famílias, e mesmo também, lanchonete. Então, uma vida bastante comum em meio àqueles paroquianos. Então, uma vida bem uma grande presença na vida das pessoas, das famílias, o lazer, como eu disse. Gosto muito de assistir um futebol, meu Deus do céu. Estamos aqui, mas depois que chegar em casa temos que assistir também. Eu não sei se tem algum palmeirense, mas hoje tem o Palmeiras representando o Brasil, né, na Libertadores.
bastante comum, aquilo que o comum, né, aquilo que as pessoas normalmente fazem, quase tudo, né, o padre também tem essa liberdade, com responsabilidade, o padre pode jogar futebol? Pode. O padre pode jogar truco? Pode. O padre pode tomar uma cerveja? Claro que pode. Pode muito? De jeito nenhum. A mesma situação é o pai de família. Se o padre não pode jogar futebol, penso eu que o pai de família também não pode. O testemunho que o padre tem que dar, o pai de família também tem que dar. Então, aquilo que um pai de família pode fazer diante da sociedade, claro, o padre também pode. Então, por isso, de maneira muito clara, mas tudo isso com muita responsabilidade. É claro, né? O futebol é um pouco meio agressivo, normalmente dá um certo atrito, né? Então, é claro que o padre tem que tomar um certo cuidado ali, né? Mas faz parte também, né? Então, a gente participa bem, consegue se envolver bem com a comunidade nessas questões. Por exemplo, de lazer, truco, futebol, pescaria, uma boa convivência, são algumas, assistir futebol, são algumas das atividades que também são de lazer do padre. Sim, e para a sua vida, tanto como padre como para a sua vida pessoal, o senhor tem planos para o futuro? Continuar servindo a Deus com alegria. Então eu sou muito de perceber os sinais de Deus. O plano que eu tenho, com muita sinceridade, com muita confiança em Deus, é de servir a Deus com alegria. No momento, o plano que eu tenho é para que neste ano de 2021 eu seja um bom padre lá onde eu estou, na paróquia Santo Antônio, Tabaporã, Mato Grosso. Meu projeto é esse, nesse ano servir com alegria. E claro, e depois o futuro a Deus pertence, e a Deus pertence, claro, né, tudo isso, esses sinais através dos meus superiores. Então, um plano específico não tem a não ser esse, é procurar servir a Deus. E esse servir a Deus no momento ele se dá naquela paróquia. Vai dizer para você que eu tenho um plano de ficar ali mais 1, 2, 3 ou 5 anos, não sei. Para onde que eu quero ir depois, não sei. É claro que estou falando específico de mim, mas se viesse um outro padre, talvez teria um plano, por exemplo, de fazer um doutorado em filosofia, teologia, e ali lecionar numa faculdade na formação dos seminaristas. Tem padres que têm o dom, por exemplo, talvez fazer uma formação psicológica, podendo servir a Deus, a igreja como padre, sendo um bom psicólogo também, atendendo as pessoas. Então, tem padres que têm o dom, por exemplo, talvez de se formar numa faculdade de administração, e tendo em vista que a igreja temos a condução religiosa, mas também administrativa. É uma grande empresa, então, porque se nós também não tivermos uma certa base, corre-se o risco de essa empresa não dar certo. Ou mesmo, se nós não cuidarmos com muita seriedade, mesmo de ser até perseguida por uma má administração. Tenho a liberdade de citar um exemplo bastante claro, né? Vocês são jovens, acompanham muito a mídia, e também aqueles que estão acompanhando a nós de suas casas. A igreja sofre uma certa perseguição. Um exemplo bem concreto, se é fato ou não é, não sei, do padre Robson, que é um exemplo bastante conhecido, que recentemente foi acusado de desvio. Por quê? Era o presidente de uma associação religiosa. Então, por que eu estou citando isso? Para dizer que também temos que ter a responsabilidade no âmbito da administração, porque senão a gente acaba pagando um preço, porque aquilo que envolve dinheiro, envolve bens, se a gente não cuidar um pouquinho, a perseguição ela acontece de maneira bem pontual e bem forte. Tive a liberdade de citar um exemplo para mostrar.
também tem padres que têm essa preocupação, talvez, de uma formação nesse âmbito. Então, o leque de trabalho nosso, ele é bastante grande, não apenas no âmbito da evangelização, ali com o microfone na mão, no altar. É também, e é necessário, mas também o leque é bastante grande. Mas eu, particularmente, não sei o futuro a Deus pertence, mas no momento meu plano é continuar nessa missão paroquial, que tanto me realiza, podendo estar à frente ou mesmo auxiliando em uma determinada paróquia, ali servindo a Deus. Então, um plano específico, pontual, seria esse: continuar servindo a Deus, tá bom? Esse é um projeto meu. Agora, uma outra linha de formação, talvez não. E claro, no momento é a terra do Mato Grosso, terra missionária, né? É uma região bastante distante daqui, são mais de 2.000 quilômetros. Lá eu encontro já no 4º ano, ordenei e fui 4 anos de padre naquela paróquia, Santo Antônio, Tabaporã, e vou para o meu 5º ano. Então, esse ano, com certeza, e o futuro não sabemos. Mas confiar na graça de Deus, como eu disse no início. Agora, saindo um pouco da sua história, né? Amanhã a igreja comemora o Dia dos Reis Magos e a gente gostaria que o senhor falasse um pouco sobre eles. É um ponto bastante interessante para nós, enquanto igreja. É um ponto, quando nós falamos de santos, da história, nós falamos de alguns que são contemporâneos, Idade Média, mas quando falamos dos santos reis, nós lembramos de santos da época de Jesus, que inclusive foram os primeiros a verem Jesus. Isso ficou muito claro para nós recentemente, há alguns dias, que estes homens foram visitar Jesus. E quando eles visitam Jesus também, melhor, voltando um pouquinho, a festa que nós celebramos também no dia 6, e ela desde 1969, ela é transferida, podendo ser transferida para o domingo, a Epifania do Senhor, ou seja, a manifestação do Senhor, Deus que se manifesta na pessoa de Jesus, essa revelação, Deus que se revela na pessoa de Jesus. Então, celebrar os Reis Magos está ligado a esse grande mistério e a nossa centralidade, que é Jesus Cristo. Então, celebrar a festa dos Reis Magos, ela está em sintonia com a nossa centralidade. Claro, todos os santos, mas esses tiveram o privilégio de verem, os olhos puderam ver a Jesus. Eles viram a manifestação, essa epifania, essa festa celebrada no dia 6, podendo desde 1969, como eu disse, podendo ser transferida ao domingo. E estes reis que são do Oriente, que vão a Belém, eles vão e são guiados por algo, por uma estrela. Segundo a tradição, esses magos, esses reis, alguns evangelhos não apresentam os 3 reis, falam dos magos, dos sábios, podendo ser estudiosos de estrelas, do cosmos, e eles são guiados por essa estrela. E eles, ao serem guiados por essa estrela, por isso a teoria de que eles poderiam ser estudiosos, cientistas, eles vão sendo guiados por essa estrela, e o que me chama a atenção aqui é que eles se ajoelham para adorar o Senhor, ou seja, a ciência se prostra diante de Deus. Deus é maior. Os estudiosos, os sábios se prostram para adorar o menino Deus. Então me chama a atenção nesse ponto. Nada é maior
ou seja, tudo se dobra diante de Deus. Exemplo dos reis, a ciência, os astrólogos, eles que se prostram. E o que me chama a atenção também é da confiança deles, da certeza nessa caminhada que eles estão em direção a Belém. Algumas dificuldades vêm de encontro com eles. Por exemplo, quando eles estão diante de Herodes, perguntando a Herodes onde estava o Filho de Deus, Herodes fica atento, pedindo a eles para que eles pudessem ir encontrar este menino, voltar até ele e dizer onde essa criança estava, porque Herodes estava com medo de perder o seu reino. E eles, ouvindo os anjos, os sinais de Deus, percebem algo de errado. E eles encontram esta criança, mas não voltam até os reis. Por quê? Porque perceberam os sinais de Deus, o sinal de Deus através dos anjos, para que eles não voltassem para dizer a Herodes onde a criança estava, porque se dissesse, o menino seria morto, porque Herodes queria matar todos os meninos, porque não sabia quem era Deus, qual era o Filho de Deus, mas queria, ou matando a todos os meninos, consequentemente, o Filho de Deus seria morto. E eles, atentos à mensagem de Deus, não levam esta mensagem a Herodes. E aqui um ensinamento para nós, como Deus falou através dos anjos aos magos, também a nós Deus fala. E aqui está um ensinamento, também precisamos estar atentos àquilo que Deus nos fala. Então Deus conversa conosco, por isso precisamos ficar atentos àquilo que Deus fala a cada um de nós. E esses reis magos, o que me chama a atenção é que eles vão com humildade, eles oferecem presentes a Deus, oferecem presentes ao Filho de Deus. Aqui também uma pergunta para nós, quando nós olhamos para a vida dos santos, para a história dos santos, nós devemos nos identificar ou aprender com eles. E eles nos ensinam, ficaram atentos à mensagem de Deus, nós também precisamos. Eles levaram presentes ao menino Deus. E nós, quando vamos a Jesus, ou quando vamos diante de Deus, nós oferecemos o que? A Deus. E eles, quando chegam, se prostram para adorar. E também um outro ensinamento, nós muitas das vezes entramos na igreja diante de Jesus e nós também nos esquecemos de nos prostrar num gesto de adoração. Então eles nos ensinam estes 3 ensinamentos, da adoração, de oferecer o presente e de estar atentos ao chamado de Deus. E aqui até mesmo um testemunho, que para mim é significante. Tive o privilégio de, no ano de 2016, ir à Jornada Mundial da Juventude. Nessa viagem na Polônia, passamos na Alemanha e guiados também pelo padre formiguense, padre Levi, que na ocasião trabalhava na Alemanha, levou o nosso grupo, eu como diácono, na ocasião, para conhecer um pouco do turismo da região alemã, e nos levou numa cidade chamada Colônia, na Catedral de Colônia. Até sugiro aqueles que quiserem pesquisar, uma igreja que levou mais de 600 anos a ser construída. Ali tem o relicário dos reis magos. Então, tive o privilégio de estar diante das relíquias dos reis magos nessa catedral em Colônia, na Alemanha. Então, poder falar dos reis magos, quando lembro disso, me vem na mente essa graça de poder, naquela catedral, estar diante do relicário, segundo a tradição, ali dos restos mortais de relíquias dos 3 reis magos. Então, com certeza, é uma graça e uma bênção muito grande poder ter tido esta oportunidade.
celebramos amanhã o Dia dos Magos e eu tive o privilégio de poder estar diante, né, desse relicário dos Reis Magos. Então, com certeza, eles nos ensinam muito. E também para nós, enquanto cultura mineira, temos o privilégio de ouvir falar muito dos Reis Magos com algo cultural, né, que não se perdeu ainda, claro, não é como antigamente, mas as folias de reis, né? Então a nossa região ainda é bastante forte, que faz com que a gente volte um pouco o nosso pensamento, nosso olhar para a figura destes santos tão importante. Então, claro que os três reis intercedem em favor de todos nós, nessa data tão importante que nós celebraremos agora no dia 6. E antes de finalizarmos, né, eu gostaria de ler os comentários que eles deixaram. O Geraldo Moura cantou: meu amigo Padre Vinaldo, Deus abençoe, é sua bênção. O senhor foi colega de escola dele. Muito bem, grande colega, né? Então, que Deus te abençoe. É bom, né, poder lembrar disso, né? Como que a caminhada nossa passa rápido, né? Faz algum tempo. Então, que Deus te abençoe, meu amigo. A Josiane Melo: seja bem-vindo novamente, meu amigo Padre Aguinaldo. Sabe as palavras. Muito bem, também, com certeza, né? A Josiane é grande incentivadora da nossa caminhada, sempre torcendo pela nossa caminhada, alguém que sempre muito incentivou, né? E até hoje continua aí sendo incentivadora da nossa caminhada, também grande intercessora com as preces. Muito obrigado. O Valdivino comentou: parabéns, Padre Aguinaldo, um forte e caloroso abraço. Grande Valdivino e grande abraço, Valdivino. Deus te abençoe também. E o Joel Clarete comentaram: Padre Aguinaldo, que o Senhor continue se deixando sempre guiar pelo Espírito Santo e que Nossa Senhora te proteja. Pois é, Joel Clarete. Então agora, aproveito até já para cobrar em público, né? Então no dia 1º de fevereiro é aniversário de casamento, né? Então faz uma festa para nós aí. Por que eu lembro disso? É no dia que eu entrei no seminário e eles casaram. Joel, para dia 1º de fevereiro de 2003. Então, grande abraço aí aos amigos Joel e Clarete. Deus abençoe também sempre. E daqui a pouco, Joel, hoje é Brasil, né? Palmeiras, né? Grande palmeirense, Joel. Fazer o quê? Vamos torcer, Joel, hoje. E agora, para finalizarmos, né, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para todos aqueles que estão nos assistindo. A mensagem é aquilo que eu dizia no começo: sempre uma confiança em Deus. Uma frase muito significante para mim de uma santa, nascida na Itália, mas a vida toda no Brasil, Santa Madre Paulina. Lembramos o dia dela, dia 9 de julho, lá em Nova Trento, Santa Catarina. Uma frase que é muito importante e significante para todos nós: embora venham os ventos contrários, nunca, jamais desanimeis. Então, os ventos contrários vêm, estão vindo diante de todos nós, mas nós não podemos desanimar. Embora venham os ventos contrários, nunca, jamais desanimeis. Por que eu digo isso? Saímos de um ano com muita dificuldade, 2020, um ano que todos nós enfrentamos alguma dificuldade. Os ventos contrários vieram e estamos iniciando o ano de 2021 também com muitas incertezas. Ninguém tem certeza de nada. Vamos fazer um calendário paroquial, as escolas voltam, não voltam, a economia, enfim, tudo muito incerto. Mas nós não podemos desanimar. Mesmo que os ventos contrários estão aí, mas nós não podemos desanimar, como nos motiva Santa Madre Paulina. Então, que no ano de 2021, mesmo iniciando aí com essa incerteza, como dizia no começo, a incerteza, a insegurança, ela gera um desconforto. Então estamos iniciando o ano com certo desconforto, mas que Nossa Senhora de Lourdes, que os Reis Magos sejam grandes intercessores para
todos nós e que a gente vença essa dificuldade. Então, que Deus abençoe a todos nós, nos dando muita força. Façamos a nossa parte, confiando sempre na graça de Deus. Diante disso, ou com essa harmonia do nosso esforço e auxiliado pela graça de Deus, venceremos os ventos contrários. É o que eu desejo a todos e a todas, e claro, a vocês, jovens que têm essa iniciativa tão bela. Tivemos que aprender, vocês diante do desafio, da dificuldade, tiveram que aprender a fazer com que a evangelização continuasse. Então nós fomos desafiados. Então isso nós percebemos, como nós podemos usar da criatividade. Então que a gente continue deixando o Espírito Santo, o dom do discernimento, continuar agindo em nós para vencermos os ventos contrários. Parabéns a vocês, que Deus abençoe a vocês com essa missão tão bela, e a todos que estão rezando conosco, assistindo a nós. Deus seja louvado e feliz 2021 a todos e a todas. O Padre Flávio comentou aqui agora: Deus te abençoe sempre, Padre Aguinaldo. Abraço. Pois é, também estudamos juntos, em Lavras. Então a gente, colega de caminhada juntos, filhos da mesma paróquia, e agora irmãos, no ministério sacerdotal. Deus seja louvado por isso. Que bom, com certeza é um bom padre, um bom rapaz, com certeza um grande sinal de Deus na vida dos paroquianos, do povo que ele irá conduzir. Com certeza será um grande sinal de Deus em minha comunidade. Grande abraço, meu amigo. Gostaria de agradecer a presença do senhor aqui conosco hoje, em nome de toda a equipe. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom a gente poder falar um pouco de nós, da nossa caminhada. E é bom, a liberdade, a espontaneidade. Isso fica bem tranquilo, Então a gente que agradece a oportunidade de poder conversar com vocês e falar um pouco da história. Claro, a gente volta um pouco na nossa juventude, no nosso discernimento, O padre já não está mais no grupo da juventude, mas é bom estar no meio da juventude. Então eu que agradeço a oportunidade de poder estar com vocês. Então, mesmo distante, continue contando com as nossas preces, com a nossa oração, para que a evangelização continue. Deus seja louvado por isso. Amém. Muito obrigada pela presença de todos vocês que estão nos assistindo, e a gente espera vocês semana que vem com mais um Debut Show. Vamos pedir a bênção de Deus sobre vocês aqui, que têm essa missão de organizar esse espaço, sobre os irmãos e irmãs que estão em seus lares. Nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus Pai de bondade, por intermédio de Nossa Senhora de Lourdes, venha sobre todos vós, sobre os vossos trabalhos, sobre os vossos familiares, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus.